a se sentirem à vontade, fecharem os olhos, silenciando os pensamentos. Querido Jesus, divino amigo, que a tua paz esteja presente em cada coração aqui conectado. Abençoa a nossa manhã de estudo, de trabalho, este encontro de corações, encontro de SOS Preces, que possamos estar sintonizados com pensamentos edificantes, aprendendo, Senhor, a dilatarmos a nossa consciência, o nosso campo íntimo, para a reflexão, para a busca da autoiluminação. Abençoa o nosso irmão André, as bênçãos de paz, o lenitivo necessário para conduzir o estudo e buscar, Senhor, plantar ali uma sementinha, uma reflexão em nosso trabalho, em nossa conduta, em nosso caminho. Rogamos, Senhor, a toda a humanidade as bênçãos necessárias para a restauração e o equilíbrio da saúde física, da saúde espiritual. E juntos possamos caminhar buscando a sinceridade em sermos cristãos. E possamos sentindo aí a presença da paz, da harmonia, da fraternidade, desse espírito de união no caminho da regeneração. Esteja conosco, em cada lar aqui representado, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, muito bem-vindos. É uma alegria grande esse encontro de trabalhadores, encontro de amigos, encontro de corações. Hoje nós temos o André Rezende Fonseca, que está sempre pronto, trazendo aí, né, para os nossos trabalhos, esse estudo profundo, esse estudo que constrói aí, né, uma união, uma busca da autoiluminação para o nosso trabalho e para o nosso campo íntimo também. André Rezende, obrigada pelo carinho, está sempre pronto aí. A gente passa o estudo para você. Nós iremos gravar este momento, né? Quem se sentir à vontade, pode deixar as câmeras desligadas nesse primeiro momento. E é com você, André. Bem-vindo. Gratidão. Joia. Vamos iniciar o nosso estudo, então. Vou dar 2 observações iniciais. A Kátia falou que é um conjunto de 7 estudos. Um conjunto de 7 estudos em diálogo, não é baseado, em diálogo com o livro O Cultivo das Emoções, do Marlon Hackdell, né? O Marlon trabalha o aspecto psicológico das emoções. Eu vou tentar explorar também um pouquinho a sociologia e a antropologia das emoções, porque além do nosso cuidado com o mundo interno, a gente tem que ter também, como trabalhadores voluntários, que está sempre nesse padrão de escuta do outro, de aprender a ler de forma de relacionamento como as emoções se colocam no contato com outra criatura. Porque se eu estou num telefonema, eu tenho que ver o outro e compreender que muitas vezes eu desperto emoções no outro. Eu estimulo aquela reação, aquele movimento interno do outro. Então, o Marlon vai trabalhar a psicologia das emoções, o trabalho do cuidado da alma. Aliás, é um trabalho clássico, não é um trabalho da psicologia, é um trabalho da filosofia antiga. A filosofia antiga já tinha, principalmente naquelas escolas ali vinculadas ao helenismo, já eram muito interessadas nesse cuidado com a alma, nesse cuidar interior, nesse modo de observar o seu mundo interno e trabalhar esse mundo interno de uma forma a construir um piso de virtudes. Kardec lê, na psicologia que não existia ainda naquele momento? Não. Kardec lê, sim, um diálogo com a filosofia clássica e com toda a história da filosofia. Mas eu vou iniciar a gravação aqui, que aí fica mais tranquilo. O segundo recado que eu quero dar é para aproveitar esse tipo de apresentação que eu vou colocar aqui agora, assim, ó, você vai ter que colocar em destaque
né? Porque eu acho que o quadradinho pequenininho fica meio desconfortável. Então, você vai ter que colocar em destaque quem está falando. Tem nas configurações aí do Google Meet, tem, ó, colocar em destaque o apresentador, né? E aí, você colocando em destaque quem está apresentando, eu acho que fica melhor para observar. Eu vou esperar uns 2 segundinhos aqui, aí eu começo a gravação. Mas, Kátia, você também vai gravar aí ou não? Não, só você. Tá. Não tem problema aparecer, não, porque... Não, a gravação, o que acontece? Como a gravação é dentro do próprio programa, ele só vai pegar o meu quadro só. Ele não vai pegar ninguém que participa. Então, por isso que não tem problema, não. Mas se alguém quiser falar no meio do estudo, fazer uma pergunta, colocar algo que acha interessante, eu estou aberto também. Como eu falei, é um diálogo com esse livro, O Cultivo das Emoções. Não é uma reprodução fiel do que está escrito no livro, porque fica a leitura do primeiro capítulo, que eu vou trabalhar o primeiro capítulo hoje, como para casa, né? O para casa de começar a compreender como o tema emoções é trabalhado na base com Allan Kardec. Então, vou começar a gravação nesse minuto. Vocês estão vendo... Não? Não, aí perde. Ah, não, Kátia, eu não acho que não vai dar, não, Kátia. O quê? Vocês estão vendo minha transparência normal? Então, sim. Ah, passou aqui? Passou? Não. Não, parou. Ah, não, então não vai dar, não. Ele para de gravar, então deixa quieto. Quem conseguir gravar, então, aí, Léo, vai ser melhor. Você consegue gravar pra gente? Aí nós resolvemos aqui. Ele não grava, tá vendo? Por isso que tem que testar as coisas, é isso aí. Então, vou começar a trabalhar esse processo, que é um processo, como todo estudo em casa espírita, que tem a ver com estar aqui escutando o André falando e também com o trabalho em casa. Aliás, o trabalho mais difícil é o de casa. Que aí tem que ter disciplina, tem que ter perseverança, tem que ter abertura mental, abertura também e receptividade, para no momento até do sono físico, estar em contato com espíritos amigos que possam nos auxiliar com um propósito superior, muitas vezes semeando novas ideias. E aí nós vamos ter que quebrar orgulho e egoísmo. Nós vamos ter que nos colocar como seres em busca realmente de evolução. O cultivo das emoções do Marlon traz um ponto interessante. Como nós temos muito conhecimento, a possibilidade de assimilação, de entendimento de bem e de mal, mas ainda não conseguimos praticar isso na nossa vida, e o porquê de não conseguirmos praticar em nossas vidas. Por que eu aprendo milhares e milhares de vezes sobre o perdão e na hora que eu tenho que perdoar eu ainda me sinto muito irritado? Muitas vezes solto os cachorros no outro, ou então mesmo eu falo, não, sou espírita, eu não estou sentindo nada, mas na realidade, lá no fundo, quando a pessoa passa uma dificuldade, fala, a vida retorna para quem machuca os outros dessa forma. Então nós construímos um modelo de interpretação da vida muito materialista, as nossas emoções ainda são muito vinculadas, e aí nós vamos trabalhar principalmente no plano da codificação. Emoções é muito parecido o conceito de emoções com o das paixões, que está lá no último capítulo da terceira parte do Livro dos Espíritos. E aí, essas paixões, eu vou falar no modo de entendimento de Kardec, essas paixões, elas decuplicam as nossas forças a partir do uso da nossa vontade, mas ao mesmo tempo também, se vinculadas a um padrão de busca de gozos e prazeres materiais, nos aprisionam, nos escravizam. Nossa dificuldade é entender a lei de progresso. E a lei de progresso faz com que nós tenhamos que ter olhos de saber quando acabamos um processo de desenvolvimento e é hora de iniciar outro. E aí, um padrão dito no livro do Cultivo das Emoções você tem que observar o seu mundo interno, você tem que saber quem se é nesse momento. Lembrar que o mundo está em constante transformação. Um mundo impermanente. Um mundo impermanente de fora e um mundo impermanente de dentro. Emoções, sentimentos, pensamentos nossos também vão se alternando a partir das nossas construções dentro das experiências e vivências da vida e dos nossos contatos espirituais, como eu falei, durante o sono físico. E aí a nossa abertura mental tem que compreender todas essas oportunidades de aprendizado e progresso dentro da vida. Em vigília, aqui, encarnado, atuando com as outras pessoas, relacionando, e também lá no mundo dos espíritos. Nós temos que construir em nós um piso diferente, um piso que permita
que nós entremos na faixa de pensamento crística, na linha de compreensão do Cristo, que deixa muitas vezes de lado, a partir do amor renúncia, as estruturas da matéria, não se deixa escravizar por elas, mas utiliza-se delas em seu favor, em favor do seu desenvolvimento espiritual. E aí, o cultivo das emoções fala, ó, tenta observar por dentro quem você é, mas ao mesmo tempo se aceite no piso, espírito imperfeito, no mundo em provas e expiações. Não crie uma imagem aparente dentro da casa espírita ou mesmo em sociedade. Ah, eu já estou construído, eu sou um cara bonzinho, eu sou alguém quase assemelhado e parecido com Francisco de Assis. Vocês não viram a semelhança, não? Tirando a barba, né? Mas eu acho que eu sou quase um franciscano, com certeza. Mas não é assim que funciona as coisas. Não é porque eu quero ser que eu vou ser do dia para a noite. É um processo de maturação espiritual, um processo de identificação de valores, é um processo de vivências, experiências, encontros, desencontros. Eu encontro com gente que me desafia, e aí no primeiro momento eu, não, tira essa carniça daqui de perto, que eu não quero viver com essa com a pessoa, não. Mas aí eu tenho que viver, porque relacionamento, aí eu aprendo a conviver com a pessoa, crio um padrão de tolerância, compreensão, chega um determinado momento que eu olho para ela, ó, tem até coisas positivas, olha só que interessante. E aí eu começo a entrar na dinâmica existencial de todo o universo, qual que é? Construção a partir da lei de sociedade, o livro dos espíritos, de uma grande família humana, de seres que compartilham em bases de amor, um sendo diferente do outro. Não quer dizer que tem que estandartizar todo mundo parecido, todo mundo falando certa coisa, todo mundo se colocando de determinada maneira. Não. É um padrão de harmonização a partir das diferenças. É um padrão de encontro a partir das diferenciações. E para isso eu vou ter que ser compreensivo e tolerante. Eu vou ter que ter abertura interior. Eu vou ter que me colocar como alguém em processo de treinamento dentro da vida. E aí nós vamos começar a trabalhar essa impermanência com mais tranquilidade, porque eu acho que todos nós buscamos um padrão de segurança e confiança. E queremos que a vida muitas vezes pare, né? Agora tá bom, para tudo, não quero que muda mais nada. Eu lembro muito quando eu era criança, eu acho que todo mundo já passou por isso quando era criança. O dia de Natal era um dia feliz para a criança que ganha presente. Você queria que aquele momento ficasse eternizado por todo sempre. Queria que aquela noite nunca passasse. Então, dentro da nossa vida, nós somos assim também. Os bons momentos, na nossa leitura também, tem que lembrar disso. É uma leitura nossa. Os nossos bons momentos merecem ser eternizados, tem até essa fala, né? Mas os maus momentos têm que ser superados e muitas vezes esquecidos. E a nossa ótica de visão muito materialista não permite ver que muitas vezes o que nós consideramos maus momentos são os momentos definidores da nossa vida e são os momentos que nós ascendemos e evoluímos. Talvez passar por um momento difícil, de forma equilibrada, ajustada, ou mesmo perdendo um pouquinho do senso, seja mais propriamente dito um processo de habilitação do que fazer o que você faz sempre da mesma forma e faz até com um grau de excelência. Então, é alguma coisa para a gente pensar. Então, o cultivo das emoções é pensar sobre isso, como funciona o meu mundo interno, olhar para dentro de si e cuidar da sua alma. Amar a si mesmo é o primeiro propósito lá daquela tríade superior do ensino crístico. Ama a si mesmo, auto-amor, cuidado. Só o ser que cuida de si começa a aprender a cuidar do outro, porque constrói um piso de sensibilidade, de emoções sadias, dignificadoras. Olha para o outro e vê que também é um irmão encaminhada com uma série de dificuldades e problemas, como você também, e sentindo sensibilizado pela presença e a dificuldade desse ser, estende a mão para caminharmos em conjunto. E aí, estendendo a mão para o irmão que está do lado, o que eu faço? Amo a Deus de forma natural e tranquila. E amo a obra da criação. Então, observar meu mundo interno e descobrir esse mundo interno na ótica da codificação, eu vou falar mais à frente, é um homem, um ser, nós, encarnados aqui agora, mas nós temos uma história espiritual. Nós temos inúmeras vidas de condicionamentos, de vinculações, de desvinculações. Nós temos inimizades, nós temos amizades, nós temos virtudes, nós temos vícios. Nós temos pessoas no mundo espiritual que nos odeiam. Nós temos pessoas no mundo espiritual que nos amam profundamente. E aí nós vamos ter que lidar com esse grande turbilhão, com esse grande conflito, o fora e o dentro. E lidando com o fora e com o dentro, harmonizando isso no tempo, eu vou
adquirindo estofo, né? Eu vou adquirindo força para a continuada da minha caminhada. Então, o modelo de homem da doutrina espírita é esse. Um homem que é um produto de inúmeras reencarnações e projeta-se à frente em inúmeras outras na construção, num progresso, em base de intelecto e de moralidade. Duas asas conduzem o ser a um plano superior, como diz o Espírito Emmanuel, a asa da sabedoria e a asa do amor. Conhecer as leis divinas, entender as leis divinas, entender o porquê está dentro desse universo, entender o porquê da minha condição aqui como encarnado, a família onde eu estou, as pessoas que convivem comigo, e compreendendo, entendendo isso de uma forma mais racional, analítica, ver como o seu mundo interior reage nas diversas circunstâncias da vida. Como o meu plano da emoção reage em diversas posturas, comportamentos e circunstâncias diante de outras pessoas. Num movimento de trânsito, se eu sou ofendido por outra pessoa, a minha emoção é de reação espontânea em termos de agressividade, ou a minha emoção é de contenção e de falar? As pessoas têm suas dificuldades dentro da vida e ela está só expressando o que ela tem de difícil por dentro. Então nós vamos ter que tentar compreender como nós nos ajustamos a esse grande plano de vida de convivências. Então o Marlon vai trabalhar lá no Cultivo das Emoções a questão do eu para dentro. Eu vou tentar explorar o eu para dentro, como ele se coloca para fora também. E como ele se coloca, principalmente, dentro de um trabalho voluntário, que eu acho que é o mais importante. Eu começo a cuidar das minhas emoções, dos meus sentimentos, dos meus pensamentos, desse mundo interno e dessa construção do reino de Deus, que tem que apontar para um princípio superior em Cristo, que aí é o símbolo do amor, da bondade e da renúncia. Mas, ao mesmo tempo, também, esse trabalho no templo interno, de forma natural, manifesta-se exteriormente. Mas eu vou ter que compreender como funcionam as estruturas do mundo também. Eu vivencio o mundo sem escravização do mundo, mas eu tenho que compreender como esse mundo funciona. Se eu estou num atendimento fraterno, se eu estou num atendimento de telefone, eu tenho que entender que determinada fala desperta uma emoção no outro. Que determinado aspecto ou circunstâncias que eu trabalho com quem está sendo atendido gera um padrão do outro lado, talvez difícil, desequilibrado, talvez mesmo dependente, viciado. Eu acho que todo mundo já passou, quem trabalha com atendimento fraterno já passou pela mesma circunstância de atendimento. Por isso que pede-se que mude, né, o atendente. Porque há pessoas que ficam viciados emocionalmente na presença de determinado assistente. E aí, encontrar com essa pessoa é reviver de novo as emoções perturbadas e conflitadas de sempre e falar as mesmas coisas. Num grande movimento de repetição e continuidade, um aprisionamento num pensamento contínuo. Então, eu vou trabalhar aqui Kardec as emoções, vamos iniciar, senão não inicio nunca, né? Vamos lá. Vou trabalhar um pouquinho conceitos iniciais das emoções e o que é espiritismo. O que é o espiritismo é interessante da gente compreender porque a configuração da compreensão do meu mundo interno tem a ver com uma constituição e conceito de espiritismo como ciência de observação, uma filosofia com princípios morais bem definidos e um processo de espiritualização da minha alma, né, de construção de religiosidade. Então, é uma tríplice leitura dessa estrutura doutrinária chamada doutrina dos espíritos. Eu começo o Kardec começou pela curiosidade das reuniões mediúnicas, uma leitura em que seres desencarnados vêm ao planeta Terra trazer mensagens de renovação, amor e mesmo estruturas de compreensão diferenciada das leis espirituais do universo. E aí, nesse primeiro momento da ciência de observação, se transforma no compêndio lá, nos 5 livros principalmente, mas nas inúmeras revistas espíritas também, numa obra básica que permite princípios filosóficos de entendimento para quem lê, para quem estuda, para que possa projetar um mundo interno, para que possa transformar seu mundo interno. Então, para Kardec, e aí o conceito de espiritismo é interessante para a gente compreender as emoções, para Kardec você trabalha primeiro no plano da racionalidade, da instrução. Emmanuel é bem claro lá no Pensamento e Vida. Capítulo 4, instrução. Depois, capítulo 5, educação. Primeiro, então, instrução, fora para dentro. Eu recebo aqui, tô falando que nem um papagaio aqui, né? Vou falando, e eu vou ter que, quem está do outro lado tem que absorver alguma coisa. Eu absorvi na minha leitura, na construção do estudo.
foi o meu trabalho, né? E quem está ouvindo absorve pela fala. E absorvendo pela fala é o primeiro momento. O primeiro movimento de alma, né, é a instrução, né? É algo externo, né? Mas além do externo, eu vou ter que construir um piso para Kardec da educação moral. A habilidade de transformação das minhas características internas, os meus caracteres, né? Eu vou ter que, então, descobrir quais são as minhas características internas nessa leitura kardeciana e, descobrindo quais são as minhas características internas, tentar criar um plano estratégico para mim, um caminho individualizado para que eu possa me transformar num ser melhor, cuidando da minha alma. Aí eu estou alertando sempre sobre a expressão do Evangelho de João: eu sou o caminho, da verdade e da vida. O Paulo coloca também de forma tranquila. Aí nós temos, só para curiosidade, o Evangelho de João é construído a partir da década de 90, da Era Comum, 90 ou 100, enquanto as primeiras cartas de Paulo estão lá no ano 50. Então, Paulo está mais próximo da fonte de Jesus. E o Paulo fala de uma forma diferente eu sou o caminho, da verdade e da vida. O Paulo fala da seguinte forma. Na Epístola aos Efésios, se não me engano. Ele fala que nós, ascendendo e no nosso caminho individual, convergimos para esse ponto de amor, de bondade, esses valores crísticos. Então, cada um tem um caminho individualizado, mas cada um caminha para um plano de unidade no amor, na sabedoria, na ciência, na maior compreensão sobre a vida. Então, nós temos que olhar para o nosso mundo interno e criar também um plano estratégico de transformação. Tem planejamento. É por isso que o Santo Agostinho colocou a 919 lá em O Livro dos Espíritos. Ele sabia que tinha planejamento, tem treinamento, tem diversas tentativas, erros, experimentações, até que eu consiga fazer algo diferente na vida e até que eu consiga manejar essas características internas para um outro plano. E aí eu vou ter que quebrar o padrão da autoilusão e do desculpismo. Eu tenho que olhar para dentro de mim em padrões de franqueza e sinceridade. Olhar para dentro e descobrir quem se é realmente em determinado momento. Para, descobrindo, criar um plano, como eu falei, um plano estratégico. Para o Chico, por exemplo, dar vários exemplos do plano estratégico dele, pessoal. Não é de outras pessoas, é dele, é pessoal. Nós temos a mania a generalizar ensinos dados de forma particular ao Chico pelo Espírito Emmanuel. Por exemplo, disciplina, disciplina, disciplina. É algo particular, envolvimento e relação Emmanuel e Chico. Outro ponto também lá do água na boca, para não falar bobagem, é algo do Chico, é a construção dele. Nas nossas circunstâncias, dentro da nossa família, dentro do nosso envolvimento no mundo moderno, nós temos que criar as nossas estratégias de trabalho com as emoções. Aquele que tem uma facilidade enorme das emoções subirem em termos de raiva e agressividade, por exemplo, pode correr, pode fazer exercício físico, pode falar que vai dar uma voltinha na rua. Para quê? Para que a gente tenha pontos de transformação do nosso mundo interno e não evitando essa construção, muitas vezes, que é considerado por algumas pessoas como fuga. A fuga externa não quer dizer que haja uma fuga interna. Eu sair do ambiente porque eu estou nervoso e posso emocionalmente agredir outra pessoa, não é uma fuga interna, é uma fuga externa. Eu sei que eu estou vivenciando a raiva, eu estou sentindo a raiva dentro de mim e eu saio porque eu não quero criar dificuldades de relacionamento. Então, nós vamos ter que combinar esse padrão das emoções cultivadas por dentro, lidas de forma franca, honesta, sincera. O Marlon chama isso no livro um processo de humanização. Por que um processo de humanização? Nós temos a mensagem da instrução, a perspectiva de mudança a partir de códigos, de livros escritos, e nós lemos e eu tenho que se perdoar, eu tenho que ser caridoso, eu tenho que ter mais fraternidade, mais solidariedade. E eu não dou conta. Mas o grande problema é quando eu não dou conta, eu crio uma máscara, uma aparência. E muitas vezes eu acredito nessa máscara, nessa aparência. E aí, viver com franqueza é a vida? Eu posso até criar a máscara, porque em determinados relacionamentos sociais, não tem jeito de eu ser muito seco, duro, de frente a frente com a criatura. Mas eu sei que é uma máscara. E eu sei o que passa no meu mundo interno. Eu sei o que eu tenho que me transformar. Eu sei porque eu vivencio dentro de mim e consigo me compreender internamente. Eu sei quem me incomoda. Eu sei quais circunstâncias me tiram do sério. E aí eu não vivo num mundo de ilusão. Por exemplo, para quem está atendendo o telefonema da Associação SOS Press, há tipos de pessoas que ligam para você, deve ter para todo mundo, é saudável ter para todo mundo, aliás, porque senão há uma perspectiva meio de criação de máscaras.
tem tipos de telefonemas que devem incomodar demais. Nossa, esse tipo de pessoa de novo. Parece até que eu atraio. E aí, você exercita a paciência, você exercita uma nova forma de compreensão, de tolerância, de leitura. A gente tem que lembrar que quando nós passamos por milhões e milhões de atendimentos num telefonema e nós não sentimos nada e tá tudo bom, tem algo errado, é conosco mesmo. A construção nossa está sendo de aparência. Se você não está desenvolvendo nada, se você não é tocado por ninguém, se a pessoa não te incomoda, ou se a pessoa não te emociona, então você é um robô. É isso que o Marlon está falando. Ó. A construção de máscaras, a construção de aparência faz com que as pessoas tenham atitudes e comportamentos dentro de casa espírita, de associações espíritas, de forma robotizada. E nós temos que quebrar essa robotização, entrando no plano da espontaneidade. Ó, tem um determinado problema. Vou trabalhar no tempo. Agora não dou conta ainda não. Então eu trabalho de acordo com as circunstâncias, de acordo com o que eu dou conta. E aí, nós temos que ver um modelo de transformação dentro da doutrina dos espíritos, um modelo de visão sendo alterado. Antes nós tínhamos aquela visão, disciplina, disciplina, disciplina. E aí eu tenho que me macerar, me machucar para ser alguém perfeitinho nesta vida, muitas vezes. Né? E é uma leitura, como eu falei, restrita dessa fala do Emmanuel, que é uma fala particular, não é uma fala geral. E aí nós vamos compreender nessa leitura da humanização do Marlon, ele fala até da obra da Joana de Ângeles, que é complementar do Emmanuel, né? Elas se complementam em aspectos, uma auxilia a outra num grau de entendimento até interessante, é um padrão de conciliação de duas obras muito bonito. Agora de humanização. Eu sou difícil mesmo, eu sou complicado, talvez nessa vida eu não dou conta mesmo, mas eu estou fazendo o máximo possível para melhorar. Esse que é o padrão interessante para os dias de hoje. Sem maceração, sem dor, sem desconforto. Né? Sim, puxar o nível quando necessita puxar. Eu gosto muito da imagem que faz exercício físico e corre, é o maratonista. O maratonista, ele sabe a hora de puxar o ritmo, ele sabe a hora de dosar a energia. Ele sabe o momento que ele tem que dar o sprint, ele sabe o momento que ele tem que segurar a onda, que ele tem que andar no conjunto, no bloco. Então, é um plano estratégico de vida, nem ser autoindulgente demais, nem também se exigir horrores, achando que vai virar santo na canetada do dia para a noite. Então, nós vamos ter essa leitura sempre nesses estudos. Ó, eu vou trabalhar o meu mundo interno com muita paciência comigo. Eu começo com a paciência comigo, não é com o outro no telefone, não. Eu começo a ter compaixão, é comigo. Eu começo a ter carinho, é comigo. Eu não posso ser bonzinho para o outro e fazer coisas que só levam minha vida a um total estado de caos. Isso não é realidade, isso é aparência. Isso é querer ainda... Eu li outro dia uma mensagem do Emmanuel interessante. Agradar, né? A mensagem do Emmanuel. É ainda a perspectiva de querer agradar aos outros. De querer ser bonitinho. E aí nós vamos quebrar isso. Quem trabalha o movimento do autodescobrimento, na transformação das emoções, na transformação dos sentimentos, dos pensamentos, tem que ter um olhar franco para dentro de si. Vamos lá? Então vamos ler aqui um conceito sobre emoção da Joana de Ângeles. O amor resulta da emoção. Emoções trabalhadas de forma harmônica, equilibrada, criando um piso de segurança interna para o ser, né? Geram e despertam o cultivo do amor. Aí ela define o que é emoção para ela, no livro Amor Imbatível Amor. Pode ser definida como a reação intensa e breve do organismo a um lance inesperado. Quando você pensa em emoção, você pensa ali na parte terceira do Livro dos Espíritos da lei de conservação. Tem a ver com o instinto de conservação. Tem a ver com uma reação espontânea, com uma reação pronta. É algo que nós construímos lá nos reinos inferiores da natureza, no reino animal. Está bem descrito por Kardec no capítulo sobre o bem e o mal do livro A Gênese. O que ele fala no capítulo bem e o mal do livro A Gênese? Ele fala que, ó, no nosso processo de desenvolvimento, no processo de progresso, nós estamos passando do padrão do animal para a humanidade. Uma grande dificuldade que nós temos é descobrir o que temos que deixar para trás a partir das paixões. Por quê? Se eu sou um processo ainda mais primitivo, menos complexo, as paixões são extremamente produtivas, determinadas paixões. Porque a busca da sexualidade faz com que eu cresça. A busca da alimentação faz com que eu cresça. A busca de prazeres materiais estimula o crescimento e desenvolvimento do espírito. Mas chega um padrão de conhecimento e discernimento espiritual que esses padrões inferiores não são mais necessários. E o que fica para mim é a minha capacidade de busca e apreensão agora de valores espirituais.
está lá na lei de conservação quando fala dos gozos lá e prazeres materiais, fala da tentação. Qual que é o objetivo da tentação? Estimular o progresso. Estimular o progresso e, ao mesmo tempo, também para que a pessoa se mantenha estável diante dos desafios da vida. Então, é uma constituição em que eu tenho que sair desse padrão das paixões materiais e busca das paixões da alma. As paixões da alma é eu me constituir como um ser mais alegre, eu me constituir como um ser que sabe perdoar, eu me constituir como um ser que busca felicidade, que busca compreensão humana, que me torno realmente humano. Então, nós vamos lembrar sempre o conceito de emoção da Joana nesse sentido, é algo inesperado, é algo instantâneo, mas tem muito a ver com o que eu construí durante a minha caminhada evolucional. Se a minha leitura de vida ainda é muito materializada, é óbvio que a minha reação e minha emoção vai ser intempestiva, vai ser destrutiva, vai colocar o outro, muitas vezes, em termos difíceis, vai quebrar e destruir relacionamentos, vai criar inimizades. Mas se eu construir aqui nesse modelo instrução, educação moral, manipulação dos meus caracteres internos, eu já sou um ser virtuoso, cheio de virtudes, e com menos vícios possíveis nesse padrão evolucional agora para mim. Tendo muitas virtudes, o que eu vou fazer? Sendo estimulado por um elemento externo, a minha reação instantânea vai ser mais adequada ao piso construído dentro de mim. É o que nós lemos dentro da codificação das más inclinações e os maus arrastamentos. Né? As más inclinações é uma construção de viciação interna. Por quê? Aí eu lembrar sempre do modelo de homem lá do último capítulo do livro, da terceira parte do Livro dos Espíritos. Um homem, então, produto de inúmeras encarnações, onde há vícios e virtudes. Vícios são as nossas disposições negativas que nos levam às diversas dificuldades e os diversos erros. Erros que trazem um padrão de aprendizado, de novas conceituações, mas, ao mesmo tempo, também construção de virtudes. Disposição adquirida de fazer o bem. Construções já de maior paciência, de maior caridade, de maior tolerância. E aí, quando eu sou estimulado pelo ambiente externo, dependendo da minha construção interna, o despertamento e a reação vai ser a partir de determinada tonalidade. Ou uma má reação, ou uma boa reação. Então, a fala da Joana alerta para esse trabalho dentro da codificação espírita. O primeiro padrão do espírito em termos de entendimento das emoções a partir da obra da codificação é você trabalha no plano da racionalidade, aprende, se instrui, tenta então, a partir do primeiro piso da racionalidade, da instrução, criar e manipular seus caracteres internos, e aí suas emoções vão ficar mais educadas. Eu vou lembrar um autor clássico que eu gosto muito da sociologia, o Norbert Elias. Ele fala, em termos sociológicos, do gerenciamento e administração das emoções. Como um modelo social específico exige da pessoa um gerenciamento das suas emoções. Vou falar para vocês em termos da Associação SOS Prece. Atendendo o telefone, mesmo que a pessoa te incomode muito, e aí eu estou falando da sociologia da emoção, não estou falando mais de psicologia. Mesmo que a pessoa te incomode muito, você vai ter que manter um padrão de relacionamento e comportamento. Isso quer dizer que você já aprendeu um pouco o que é gerenciamento e administração das emoções. Necessário para o nosso movimento evolutivo. Então, se eu trabalho e cuido da minha alma, aí nesse exemplo do atendimento, tem dois tipos de leitura. Um da psicologia das emoções, um da sociologia das emoções. Da psicologia das emoções, eu sei que eu estou sentindo, eu não estou fingindo. Esse cara tá me incomodando e tá dando vontade de falar umas besteiras pra ele. Primeiro ponto. Então eu leio internamente quem eu sou. E aí eu vejo minhas tendências, eu vejo as repercussões internas. Eu começo a construir, não pode ser assim. Assim atrapalha a minha vida, né? Primeiro ponto. Um padrão mais psicológico, mas um padrão sociológico. Apesar de estar sentindo assim, eu tenho que me comportar diante da pessoa de forma equilibrada e ajustada. Por quê? Porque eu estou buscando algo de superior dentro dessa vida. Então, eu aprendo a administrar e a gerenciar minhas emoções. Eu aprendo a me aceitar por dentro, mas, ao mesmo tempo, em termos coletivos, administro e gerencio o meu plano das emoções. Intenso e breve do organismo é um lance inesperado, a qual se acompanha do estado afetivo de concentração penosa ou agradável. Duas linhas possíveis, né? As emoções podem ser positivas ou negativas. Pode ser uma emoção, né? Nós vamos trabalhar num dos capítulos da alegria, mas pode ser medo, pode ser tristeza. Pode ser medo, pode ser tristeza, pode ser um certo desprezo. De concentração penosa ou agradável do ponto de vista psicológico.
também pode ser definida como um movimento emergente de um estado de excitamento, de prazer ou de dor. Isso quer dizer, um toque indutivo faz com que você reaja diante da vida. As más inclinações têm a ver com isso. Um mau arrastamento, um processo coletivo desperta em mim um padrão interior que eu me coloco diante da vida de determinada forma. Paixões, por exemplo, do campo da sexualidade. A pessoa me seduziu, eu acabei entrando na linha da sedução. Mas é algo que eu tenho construído dentro de mim. O estímulo de fora foi só um despertamento do que eu tenho por dentro. Aí fica mais claro. Então, fica a primeira referência. Um outro conceito de emoção está no artigo. Esse artigo é interessante, quem quiser ler e compreender melhor o que é essa sociologia das emoções. Eu acho que complementa, principalmente quem é da área da psicologia, não tem muito essa leitura da sociologia, talvez seja uma complementariedade interessante. E aí um artigo sobre a sociologia, sobre o campo da sociologia das emoções. As emoções humanas, mas ele explora nesse primeiro momento o conceito de emoções que tem a ver muito com a leitura biológica, né? Com a leitura até o Darwin tem um livro também sobre as emoções nos animais e nos homens. As emoções humanas há muito e ainda hoje são tidas como reações irracionais produzidas pelo corpo como um reflexo instintivo, por isso que eu pus o leão, né? O leão lá buscando, o leão é interessante o comportamento do leão para a gente pensar também a nossa vida. O comportamento do leão ele fica lá na modorra lá quase o tempo todo, as leoas que caçam, mas ele tem os momentos de pá, de pulso, né? De que ele pula e de forma extremamente instintiva, mostrando também esse nosso modelo interno de leitura agressiva sobre a vida. Como reflexo instintivo de origem puramente biológica. Pautado principalmente pelos estudos de aspiração em Darwin, as emoções são comumente vistas como universais da espécie humana. E aí eu vou parar nesse ponto aí. Então, as emoções são vistas como universais da espécie humana. A psicologia trabalha muito nesse tipo de leitura, tanto que o Marlon coloca 4 emoções básicas. Há leituras antropológicas que falam, não, as emoções não são universais. As emoções são condicionadas dependendo do contexto sociocultural. A mesma emoção que um branco ocidental tem não é a mesma que um polinésio tem. Né? Mas isso de uma forma mais extrema. Vamos levar no meio termo. Há emoções básicas, mas não são todas que são emoções básicas. Grande parte das emoções também são condicionadas de forma histórica, social e cultural. Vou dar um exemplo desse condicionamento social, histórico e cultural das emoções. Desencarne do Ayrton Senna. Então, é um toque indutivo coletivo para que as pessoas se emocionem no campo da tristeza. Foram todas as pessoas que foram tocadas indutivamente por isso, para despertar nelas emoções de tristeza? Não. Só quem se vinculou a essa comunhão de pensamentos estruturadas no país chamado Brasil. Né? Eu, por exemplo, fiquei emocionado. Para algumas pessoas que estão no entorno, falam assim, esse cara é maluco, porque ele não compartilha das nossas emoções. Então, há emoções compartilhadas. É isso que eu quero que vocês destaquem. Além da construção psicológica das emoções, há emoções que são compartilhadas, e isso é interessante para a gente compreender essa dinâmica e dialética de atendimento junto ao telefonema. Nós compartilhamos emoções e nós condicionamos os nossos encontros e as nossas trocas em termos de relação. São comumente vistas como universais da espécie humana, resultados de uma adaptação dos ancestrais da espécie a partir do processo de seleção natural. Então, a reação é um processo de adaptação. Como eu não posso ficar racionalizando tudo o que eu faço dentro da vida, eu crio um padrão lá de reação automática para não ficar pensando em tudo que eu estou fazendo. Eu vou reagir. Segundo momento, não daria dinâmica na vida, né? É algo que você constrói, que cria um piso aqui, mas para que você possa reagir em determinadas situações dentro da vida, né? O susto, né? A fuga, essas coisas. O medo, né? Tem uma coisa muito reativa, né? Nesse sentido, algumas emoções e suas expressões de início executadas, a entender, em sua maioria, por necessidade de sobrevivência e adaptação. Então, construção das emoções, em termos de leitura biológica, né? Chama Aristides Ariel Bernardo, o autor. Perguntaram para o meu autor do artigo, né? Aristides Ariel Bernardo, campo da sociologia das emoções, relevância acadêmica e perspectivas de análise. Tem esse artigo. E também tem um livro, se você procurar na Amazon, lá, Sociologia das Emoções, tem um livro que faz uma análise interessante de um professor da Universidade Federal da Paraíba. Né? Como o campo da Sociologia das Emoções não é tão importante no campo geral da sociologia, só poucos autores trabalham esse tipo de leitura.
por necessidade de sobrevivência e adaptação, teriam sido ao longo do processo de seleção natural e pelo que Darwin chama de princípio dos hábitos firmemente fixados e herdados geneticamente. Então, nós já vimos as bases das emoções, e para que a gente compreenda esse conceito de emoção darwinista, tem muito a ver com essa estrutura que eu falei do capítulo 3 do livro A Gênese, de Allan Kardec, né? Da construção do bem e do mal, das paixões necessárias por algum tempo em termos de sobrevivência, mas depois terem que ser desabilitados para a implementação de paixões da alma, né? Em vez das paixões daqui do campo da matéria. Vamos lá, o conceito de espiritismo também, para que a gente possa compreender melhor, porque para entender esse mundo interno e para ler esse mundo interno, nós vamos ter que compreender alguns instrumentos de algumas ciências planetárias mesmo, daqui ciências físicas desse planeta. Como eu já falei da antropologia, já falei da psicologia, falei da sociologia, a pedagogia, né? As diversos campos de ciência auxiliando para a nossa compreensão da doutrina dos espíritos. Quer dizer que eu vou ter que ser PhD em cada uma dessas ciências? Não. Quer dizer que eu vou ter que assimilar um campo de entendimento, alguns conceitos básicos, para tentar compreender o plano instrucional da doutrina espírita de melhor forma e, ao mesmo tempo, também me compreender. E aí, um exemplo que o Marlon dá muito interessante é a existência do inconsciente. Né? A existência e o trabalho do inconsciente, de acordo com a ciência psicológica, ilumina os nossos passos dentro da doutrina dos espíritos. Por quê? Nós já conseguimos compreender de forma clara, nós criamos máscaras, nós criamos aparências, mas muitas vezes o que eu aparento por outro não é o que é verdadeiro em mim. Porque no meu processo de desenvolvimento pessoal, de progresso, de transformação, de autodescobrimento, eu vou ver coisas dentro de mim que eu não via quando eu comecei o processo. Então, esse conceito de inconsciente ilumina essa segunda vida, essa vida interna, muitas vezes desconhecida por nós. É lá aquela imagenzinha do iceberg, lá, clássica, né? Que tem só a pontinha do iceberg, nós só conhecemos elas. Mas no nosso processo de autodescobrimento, nós vamos cada vez mais compreendendo a estrutura desse grande bloco interno que somos nós. E os inúmeros personagens. A literatura já representou isso, lá a partir do século XIX, lá, o médico e o monstro é uma representação disso, né? O médico bonzinho, tranquilo, sereno, vira o monstro também, vira o Senhor Terror. O filme do Pateta, quem aí viu o filme do Pateta do Walt Disney, que era o Senhor Terror, ele era o bonzinho no trato diário, mas quando ele bota a mão no volante, ele vira o Senhor Terror, ele gosta de jogar água nos outros, ele gosta de atropelar os cãezinhos, ele é perverso. É esse movimento interno. No Antigo Testamento também o mesmo tipo de leitura. Aliás, uma leitura que o Espírito André Luiz coloca lá no livro No Mundo Maior, sobre a casa mental. Né? Qual que é a leitura alegórica lá do Antigo Testamento? A Arca de Noé, que tem um piso superior, onde chegam os padrões superiores, tem um piso intermediário, que é o nosso tempo presente, o nosso consciente, e tem uma arca lá por baixo, o porão cheio de animais, morrendo de vontade de ascender e tomar conta do barco. Eles querem pilotar. A cobra quer pilotar o barco, o leão, a girafa que quer pilotar o barco. E aí, o consciente tem que falar, não, vocês vão ficar aí tranquilinho aí debaixo aí. Educação, gerenciamento das emoções, dos sentimentos, desse mundo interno. Fica tranquilo, fica sereno, fica equilibrado. Vamos dinamizar isso agora num padrão positivo. A cobra que falava mal dos outros, agora vai falar positivo. Né? O leão que era agressivo e muitas vezes atacava, ou o tigre que ataca pelas costas, eu acho que é o contrário, não lembro. Eu acho que ele ataca só pelas costas, né? Tanto que quando você usa uma máscara aqui atrás com uma cara, ele não ataca você, né? Então o tigre ataca pelas costas. Então a minha mania, meu hábito de atacar os outros pelas costas vai ter que ser dinamizado. Como? Numa fala mais consciente, num trabalho de auxílio. Então os animais são lançados fora da arca? Nunca. Os animais são elemento, instrumento necessário para depois formar uma nova terra. E aí, se a gente for pensar no nosso mundo interno, é uma terra anterior, muito perturbada e desequilibrada, que se transforma numa terra nova. A terra interna, o homem velho, que deixa de ter domínio sobre nós na constituição do homem novo. Para isso, é necessário um conceito de espiritismo amplo. Não um conceito de espiritismo, religião fechadinha, sem abertura nenhuma, tem regrinha lá. Não, a casa espírita é cheia de regrinha. Não. Doutrina espírita é doutrina de libertação, é doutrina de livre consciência, livre pensamento, um processo de autotransformação, de autonomia espiritual. A vida não quer que você fique lá idolatrando Jesus eternamente, lá na cruz, lá, não. A vida quer que você se torne um novo Cristo algum dia. Jesus fala, vós sois deuses.
Vós sois a luz do mundo. E eu também sou, lá no Evangelho de João. Eu sou a luz do mundo e vocês também são. Isso quer dizer identidade, identificação, apropriação. Um mestre querendo ensinar os seus discípulos como se trabalhar interiormente, como se trabalhar nos relacionamentos, para que se transforme num ser melhor. Né? Aí nós quebramos o plano da idolatria. Idolatria é sempre horrível, porque idolatria, o fora é bonito, mas eu não dinamizo minha vida para alcançar o fora. Ah, Jesus tão bonito à distância, mas é Jesus, né? Eu sou eu, né? Eu nunca vou conseguir fazer isso. Isso é uma grande mentira que nós contamos para nós mesmos. A grande mentira das religiões tradicionais. Ó, Jesus é Deus à distância, muito distante de você. E você é um ser obediente, servo, a partir do medo e tem que obedecer. Porque se você não obedecer, você não conquista o reino dos céus. E aí você fica nesse padrão de medo, ansiedade, desconforto. E eu faço por obrigação, porque eu quero ir para o reino do céu, não quero sofrer mais não. E aí a leitura do Doutrina Espírita, não é nada disso não, meu irmão. Você trabalha a partir das suas próprias forças. Jesus é um grande mestre espiritual. Deus, o Pai Criador, é muito superior a todos nós, os espíritos. Ele cria um universo em que nós temos que encontrar o nosso caminho, encontrar o nosso plano de desenvolvimento. E nesse encontro de um plano de desenvolvimento, nos tornando melhor, nós vamos ascendendo espiritualmente. E aí a leitura da doutrina espírita, então, inclui um pouquinho de filosofia, um pouquinho de ciência também. É um trabalho integrado, religiosidade, por isso que eu acho que a palavra religiosidade muitas vezes encaixa melhor, né? Religiosidade, filosofia e ciência, para o projeto de desenvolvimento nosso, como seres autônomos e espiritualizados no futuro. O espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação, então, e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Entender que nós nos relacionamos com o mundo dos espíritos, aqui encarnados. Quem tem dúvida aí, ó, tem gente aí do lado de você, aí, desencarnado, recebendo ou mesmo auxiliando no trabalho. Nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos, como filosofia, compreende todas as consequências morais que decorrem dessas mesmas relações. Podemos defini-los assim, então. O espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos. É descobrir nós somos espíritos, então também nós trabalhamos com o nosso conceito de homem, de humanidade, bem como suas relações com o mundo corporal. E aí, compreendendo o espiritismo, eu sei que eu sou um ser encarnado em relacionamento com o mundo espiritual. Eu sei que eu sou um ser encarnado com relacionamento com pessoas conhecidas de outras vidas, com pessoas que têm dificuldade ou têm simpatia, afinidade comigo. E aí eu vou estabelecendo a minha presença nesse mundo e compreendendo a minha presença nesse mundo. Vamos lá. Tá acabando o tempo não, né? Eu fico estressado no tempo. Falei nada ainda não, hein? Ainda tem muita coisa para falar. Segundo ponto que eu vou trabalhar, então, Kardec, as emoções. Como se expressa o tema e o conceito das emoções na obra kardeciana. Como eu adiantei, um ponto central é as paixões. As paixões, né? O Marlon falou uma coisa interessante, as emoções são a base das ações. Essa construção inicial e essa construção automática tem muito a ver com as nossas ações dentro da vida. O Honório era interessante, porque o Honório falava muito disso pra gente. Ele falava assim, ó, avalia-se um espírito não na ação, que a ação é pensada, mas no processo das reações. Porque quando estimulado, ele mostra uma parte, uma faceta dele que estava lá escondida e não trabalhada. Se estimulado a um processo de culpa, se estimulado a um processo de agressividade, se estimulado a um processo depressivo de tristeza, é porque estava ali por dentro. O toque indutivo de fora só faz com que ele se aproprie e olhe um elemento interno que não estava sendo trabalhado. E aí, por isso não podemos fugir da vida, por isso nós não podemos sair do contato social. Porque o contato, o encontro, os desencontros sociais permitem esses toques indutivos que muitas vezes nós não nos permitimos ver. Se nós caminhássemos de forma isolada, se nós nos isolássemos da vida, de lá que nem um eremita, eu não participaria de diversas oportunidades de olhar para dentro de mim e descobrir coisas novas. Porque muitas vezes a presença do que me incomoda é que faz com que eu preste atenção em algo dentro de mim que me incomoda também. Então é um processo de autodescobrimento que tem a ver com a descoberta da existência do outro, na alteridade, no relacionamento, no se colocar diante do outro como alguém que está trocando, como alguém que está interagindo. Eu não sou uma mônada isolada, eu não sou um ser isolado dentro desse universo. Eu tenho minha individualidade, mas dentro dessa individualidade, Deus trabalha comigo também, com os outros, de forma coletiva. Por isso, família humana.
por isso solidariedade, por isso conceito de fraternidade. E aí Jorge, na Revista Espírita, fala para todos nós, chegado a este ponto culminante, e aí ele está falando, ó, o século XIX é o século do progresso. É conhecido mesmo como século do progresso, é um século que vem depois da era lá, da leitura iluminista de vida, principalmente eu estou falando do Ocidente, do mundo ocidental. Essa leitura é mais para o mundo ocidental. É o movimento da iluminação, um processo de libertação, de autonomia, de conscientização do ser, ao mesmo tempo também um processo de grande progresso material. Lembrar que as revoluções industriais ocorrem no século XIX, e nesse processo dinâmico de transformações externas, o Espírito Jorge fala assim, ó, há um dinamismo externo, mas agora é o momento da humanidade entrar na mudança e na transformação interior. A mudança externa estimula o ser à busca interna, e nessa busca interna, um processo de compreensão de quem se é, da sua presença na vida, qual é a minha função no universo, qual é o meu propósito superior, por que eu reencarnei, por que eu estou aqui. E aí volta aquelas perguntas fundantes da filosofia, né? Quem eu sou, para onde eu vou, como estou nesse momento, o que eu devo fazer. Essas perguntas também abrem filões de entendimento no nosso mundo interno. Então, chegado ao ponto culminante da modernidade e da tecnologia, pode ser lido até os dias de hoje para nós também, ao qual a história da humanidade não oferece nenhum similar, qualquer que tenha sido o seu grau de avanço nas eras remotas, parece-me razoável pensar que a ordem psicológica lhe abre uma nova estrada na via do progresso. Então, século XX para frente é agora a abertura do nosso mundo interior. Agora nós vamos ter que saber fazer progredir o nosso mundo interno. Como? E aí o Jorge complementa que o aprender sobre o nosso mundo interno tem muito a ver com esse padrão de revelação que existe um mundo espiritual e que nós somos seres espirituais. Então, essa é a base inicial que a gente vai tentar explorar de Kardec, mas depois nós temos lá a emoção como essa base das ações, a compreensão daquele modelo de ser humano que eu expliquei para vocês da última parte lá da terceira parte do Livro dos Espíritos, a evolução de um pensamento espírita, que aí Kardec coloca para nós que há 3 tipos de entendimento de doutrina dos espíritos, que tem a ver com 3 tipos de adeptos. O primeiro é o momento da curiosidade, fenômeno mediúnico, espíritos falando na reunião mediúnica, que interessante, falando da minha vida passada, servindo até de guru para mim, né? Faça tal coisa, invente tal forma, mas aí, depois desse momento de curiosidade, tem algo de sério a partir disso. Eu vou ter que pensar, eu vou ter que refletir, eu vou ter que estudar. Para um terceiro ponto, além da reflexão e da construção, que a gente falou muito da instrução, nós vamos ter que praticar. Nós vamos ter que nos tornar seres diferentes. Vamos lá. Vamos explorar as emoções como a base de tudo que está no livro do Marlon. As emoções chamam a atenção dos estudiosos e pesquisadores do comportamento humano cada vez mais por perceberem que elas se encontram na base das principais ações, tanto construtivas quanto destrutivas. É o que eu falei. Para leitura espírita, são as paixões, né? A construção e estímulos das paixões na busca da conservação, está lá na lei de conservação, mas em determinado momento eu tenho que alterar o meu modo de entender a vida, porque esse piso inicial construído acaba gerando um despertar e uma reflexão muito automática que nós vamos ter que desarmar, construindo outros automatismos. Aí é interessante ler o livro Pensamento e Vida, o capítulo sobre os hábitos, os nossos condicionamentos, né? E a implementação da vontade para a desconstrução desses hábitos e condicionamentos. Capítulo 2 do livro Pensamento e Vida também. E aí, lembrar o conceito de vontade lá do Emmanuel, né? Porque vontade é um conceito difícil de expressar. O conceito de vontade ele cria a partir de 3 imagens. Quais são essas 3 imagens? A primeira imagem é do barco, né? A primeira imagem é da gerência esclarecida. A vontade é a gerência esclarecida, coordenando diversos departamentos no nosso mundo interior, no nosso mundo mental, como os do desejo, da imaginação, da inteligência e da memória, e outros mais que ele afirma lá. Então,
a vontade coordena esses determinados aspectos, porque a memória sem vontade gera um padrão de esquecimento, porque a pessoa não se utiliza da memória, porque ele não utiliza a vontade para ativar a memória. Ó, eu quero lembrar de tal coisa, né? Ao mesmo tempo, também o desejo pode gerar um padrão de queda e dificuldade, porque se eu não utilizo a vontade na administração e no gerenciamento do meu querer, dos meus desejos, eu me encontro em situações difíceis. Então, a vontade seria esse elemento que escolhe os caminhos adequados, condiciona, sabe o momento de fazer ou não fazer dentro do nosso mundo interior. Aí você imagina o seu mundo interior aí. Essa é a primeira imagem construída por Emmanuel. A segunda imagem construída por Emmanuel é a do barquinho, né? Nós, no nosso grande barco, dentro da nossa vida, está lá na introdução do livro Tocando o Barco, nós somos barcos de diferenciadas espécies, tem gente que é iate, tem gente que é jangada, tem gente que é só uma prancha de surf mesmo e vai empurrando, né? Nós, como esses barcos, nós temos o direcionamento para onde eu vou, eu escolho para onde eu vou, direciono a partir da minha vontade, onde eu quero ir. Então, padrão do livre-arbítrio, né, vinculado à vontade. O terceiro padrão de vontade, a imagem de vontade que o Emmanuel constrói é do botão liga e desliga de uma máquina. Eu posso fazer algo, eu posso deixar de fazer algo. Eu posso continuar o movimento, eu posso deixar de fazer esse movimento. Compreender a vontade é importantíssimo para quê? Desarmar, desconstruir os nossos hábitos e condicionamentos que criam piso para as nossas emoções. Por quê? As emoções são constituídas porque eu repito milhões e milhões e milhões de vezes o mesmo padrão de reação diante da vida. E aí, se estimulado em determinado ponto, qual vai ser a reação? O padrão. É como se buscasse um computador, a gente fala o default, né? Você busca o default e faz o padrão. Faz sempre o padrão. Determinado entrada, tem sempre o padrão de saída. Não, agora, a partir da vontade, eu vou mudar esse padrão de saída. Espíritos como Francisco de Assis, aí tem um exemplo interessante de Francisco de Assis, que uma vez andando, eu não sei se é com o Frei Leão, no meio da neve, e ele vai passando perrengue danado, todo mundo queimado com a neve lá, queimando eles ali na beirada da estrada, eles chegam a um convento e batem na porta lá, né? E batem na porta e pedem para o estadio. Nós estamos morrendo de frio aqui, ó, faz gente aí, cara. Aí o cara fala, não, vai entrar, não sei quem vocês são, vocês têm cara de maltrapilho, vocês têm cara de bandido, não vou abrir vocês nunca, não. E aí o Francisco, vendo essa história, ele se joga no chão e fala assim, obrigado, Senhor, pela oportunidade bendita de transformação. Ele fala uma frase dessa aí. Olha só o condicionamento de Francisco. Francisco era condicionado a despertar emoções positivas mesmo dentro de circunstâncias extremamente adversas. Ele condicionou a partir de um trabalho evolutivo, a um trabalho de conformação interna, um trabalho de leitura de vida diferenciada. Nós temos que mudar a nossa cosmovisão, dessa cosmovisão ainda muito material e rasteirinha, para uma cosmovisão à la Francisco. Ó, a vida proporciona para mim as experiências adequadas ao meu pleno desenvolvimento espiritual. E se esse cara fecha a porta na minha cara, isso quer dizer que a vida vai trazer algo de muito mais interessante em conhecimento espiritual. E como é difícil fazer isso, hein? Porque a vida dá o tapa na nossa cara e fala, não, eu vou querer isso aí mesmo, eu quero isso aí mesmo, não quero nem saber. Pode abrir esse negócio aí que eu tô morrendo aqui, eu não quero nem saber. Mas o condicionamento, a partir de uma construção de vontade nas inúmeras vidas e de um piso emocional básico para Francisco, é de um outro nível, diferente do nosso. Ele consegue dar graças e glória, né, e gratidão ao universo em todas as circunstâncias por quais ele passa. Né? O nosso padrão ainda é bem diferente. Então é para a gente perceber a desconstrução das emoções doentias, desses estímulos e reações intempestivas, violentas e agressivas, novos condicionamentos, novos hábitos. Aí lembrar lá o hábitos, a esteira de reflexos no tempo, né, que o Emmanuel fala. É só fazer a leitura lá que vocês vão compreender o que eu estou falando. Então, emoção como as bases da ação. Um outro ponto que tem a ver com a constituição das emoções dentro da obra kardeciana, eu já antecipei muito, né? Nós somos seres, então, produto de inúmeras reencarnações, mas eu acho que o ponto central que a gente tem que compreender, nós progredimos a partir das nossas próprias forças. Eu falei de Francisco de Assis, falei de Jesus. Eles não vão vir dar a mãozinha para mim, ó, vambora, André, vamos caminhar gostosinho junto comigo. Não vai ser assim, não. Não, eu vou demandar do meu mundo interno, eu vou trabalhar meu mundo interno a partir das minhas próprias forças. A partir da 114 do Livro dos Espíritos, você vê isso. Né?
simples e ignorantes, num processo de construção pessoal, desenvolvendo o plano aí, a 781, eu acho 782, do Livro dos Espíritos, que trata da lei do progresso, né? Desenvolvendo a capacidade de discernimento, de entendimento do que seja bem e mal, que é o desenvolvimento da inteligência, da intelectualidade também, né? Dentro desse campo da inteligência, o meio da sabedoria. E, além disso, compreendendo e discernindo como funciona o mundo, como funciona o universo, como funcionam as leis divinas, eu me utilizo do mesmo instrumental para compreender o meu mundo moral. O mundo moral, para Kardec, ali na parte de bem e mal de O Livro dos Espíritos, é o mundo interno, né? Sentimentos, pensamentos, emoções. E aí eu começo a compreender o meu mundo moral, e compreendendo o meu mundo moral, eu tenho maior habilidade para a transformação desse mundo moral. Então, o progresso intelectivo, o progresso intelectual, antecede o desenvolvimento moral, porque me dá plano instrumental de ler a vida de uma forma mais correta. Aí nós temos que evitar, nesse processo de leitura intelectualizada, tá? Vê lá, os limites da razão ou do intelecto, não lembro. Questão 75A de O Livro dos Espíritos, para que a gente possa compreender também. Há limitações, como? No plano da minha educação, também das minhas emoções perturbadas, eu começo a ler o mundo de uma forma muito apaixonada. E nós vamos ter que sair desse padrão para entrar num padrão superior, utilizando no mesmo campo instrumental que eu aprendi ali quando eu leia só pelo intelecto. Os espíritos, então, encarnando-se, trazem com eles o que adquiriram em suas existências precedentes. Então, eu sou produto de inúmeras vidas, não é só o André que está falando aqui, não. Quem está falando aqui é alguém que trabalhou em outras vidas também, outras coisas, lá, deu problema para muita gente, pegou muito no pé dos outros, né? Ficou lá, muitas vezes, apurrinhando a paciência de alguns mestres lá para falar alguma coisa. Ó, fala para mim, que eu também gosto disso aí também. É alguém que é produto de inúmeras vidas. Os espíritos encarnando-se, então, no processo de encarnação, aí lembrar o objetivo da encarnação dos espíritos, progressão espiritual e, ao mesmo tempo, ofertar alguma coisa para a obra da criação. Com eles, o que adquiriram em suas existências precedentes é a razão, porque os homens mostram instintivamente aptidões especiais, mostram aptidões especiais que saem muitas vezes de forma automática, porque construiu a base anterior. Ó, vamos dar um exemplo específico. Tem gente que não trabalha com arte. Não trabalha com arte durante toda a sua vida. Não teve oportunidade de trabalhar com arte. Eu tenho um exemplo dentro de casa. Minha mãe foi assim. Minha mãe precisava manter a família, mantendo a família, trabalhou com a área de beleza, e aí nunca tinha feito nenhum trabalho no campo da arte. Mas, como tinha uma base anterior, e é interessante, analisando o caso dela é interessante, porque ela trabalhava com arte, como? Construindo um cabelo, né? Construindo um corte de cabelo. E aí, nessa leitura, ela estava utilizando o que ela havia desenvolvido em vidas anteriores, mas não de forma direta. Ela utilizou as habilidades de visão, de inteligência visual, de perspectivas de vidas anteriores no trabalho remunerado dela. Mas chegou um determinado momento que ela parou de trabalhar com essa coisa que dava remuneração com ela. O que retornou em termos de aptidão e tendência das vidas anteriores? A capacidade da pintura, a capacidade do desenho. Então, é algo trabalhado nas minhas vidas anteriores, tendências, aptidões, faculdades, que aparecem em determinado tempo da minha vida, de acordo com a minha projeção espiritual, da minha necessidade de trabalho no campo de espiritualização da minha alma. Então, os espíritos encarnando se trazem com eles, já falei, né? Aptidões especiais, inclinações boas ou más, eu não falei dos vícios, falei só das faculdades, né? Que lhes parecem inatas. Os maus pendores naturais são os restos das imperfeições do espírito, dos quais ele não se despojou inteiramente. São também os indícios das faltas que ele cometeu. E o verdadeiro pecado original, a cada existência, ele deve lavar-se de algumas impurezas. Está naquele livrinho pequenininho de Kardec chamado Espiritismo em sua mais simples expressão. Então, segundo ponto, além da emoção como base comportamental, aqui também o espírito, ser humano, desenvolve a partir de suas próprias forças, mas é produto de inúmeras vidas. Vamos lá, um terceiro ponto aqui que eu já antecipei também. Mas a doutrina dos espíritos se estrutura em termos coletivos e também históricos em 3 fases distintas, segundo Kardec. De acordo com a leitura do Marlon, eu achei interessante, hoje em dia, nas casas espíritas, nós temos 3 tipos de adeptos de acordo com esses 3 períodos distintos. A gente iniciando agora na casa espírita, então tá na curiosidade, quero conhecer, quero saber como que é. A gente ainda não estuda, mas não consegue praticar muito. E há também a pessoa que já consegue estudar e praticar de uma forma coerente.
A grande leitura do cultivo das emoções que o Marlon traz, eu acho interessante, o grande problema é o público específico que ele trabalha esse livro. Qual que é o público específico? Pessoas que já estudaram muito e não conseguem alterar o comportamento, não conseguem alterar suas emoções, não conseguem alterar a sua forma de pensar. Então, são pessoas que estão agarradas nesse modelo do estudo para pular no comportamento e na prática. E aí, por isso surge, então, beleza, já trabalhamos a nossa intelectualidade, o plano racional. Vamos trabalhar agora emoções, sentimentos, para tentar dinamizar também até o próprio plano da intelectualidade. 3 períodos distintos apresentam o desenvolvimento dessas ideias. Primeiro, padrão da curiosidade, que a singularidade dos fenômenos produzidos desperta. Segundo, raciocínio e filosofia, estudo e reflexão. Estudo, reflexão, eu vou colocar na reflexão, construção de estratégias de trabalho, estratégias de desenvolvimento curto, médio e longo prazo. É isso que a gente faz quando a gente chega no plano dos espíritos. Entre vidas, nós fazemos um planejamento, médio, curto, longo prazo, porque nós estamos pensando a nossa vida, né? Nós estamos tentando compreender quem nós somos. Que a singularidade dos fenômenos produzidos desperta. Segundo, do raciocínio da filosofia. E terceiro, aplicação e consequências. Moralização do homem. Eu aprendi, agora eu me transformo num ser melhor. O homem de bem, lá o conceito de homem de bem, 918 do Livro dos Espíritos, está lá um comentário de Kardec. Um dos elementos centrais do homem de bem é um ser que pensa no que faz durante o dia. É um ser autorreflexivo. É um ser que passa pela vida não de forma iludida, não de forma passeando. Não, ele olha, ele sabe o que ele fez de ruim, ele sabe o que ele fez de bom. Ele já tem senso crítico. Aí a palavra crítica é importante. Tem gente que tem medo da palavra crítica da doutrina espírita. Doutrina espírita é construída com uma filosofia crítica, uma filosofia que faz a crítica interna do nosso mundo interno e também dos valores exteriores, porque eu vou ter que fazer a crítica interna. Isso aqui não foi bom, isso aqui foi inadequado, isso aqui talvez seja um desculpismo da minha parte, talvez isso seja um plano da autoilusão. Eu gosto da 919, que dá um exemplo claro lá, o pão duro, o muquirana, que não dá dinheiro para ninguém, ele tem uma desculpa para falar que ele é muquirana. Não, eu sou prudente, querido, eu não sou muquirana. Estou guardando para os meus filhos, para a herança dos meus filhos. Não é isso, não é a verdade real deles. Nós também fazemos esse movimento de alma, de autoilusão e desculpismo. Nós temos perspectiva, muitas vezes, de agressividade e falamos, não, estou pondo limite nas relações. Ou então, assim, doar demais para os outros, entrando num processo de tristeza, não, é porque eu sou caridoso. Não, eu tenho que trabalhar no plano do equilíbrio, da harmonização da minha alma. Aprender, como eu falei, primeiro a cuidar de mim, para depois aprender a cuidar do outro. Só quem aprende a cuidar de si cuida do outro. É sempre isso em meta. Então, vamos lá. Livro dos Espíritos, item 5 na conclusão. Então, a perspectiva é de, compreendendo todo esse instrumental da doutrina dos Espíritos, nós possamos trabalhar o nosso mundo interno. Vamos para a última aqui. Aí todo mundo conhece essa. Essa todo mundo é mestre nessa questão do Livro dos Espíritos. 919, então. Qual o meio prático? Interessante a pergunta de Kardec, né? O meio prático e mais eficaz. Então, não é algo teórico só, vou ter que colocar em prática. Um meio prático, algo na prática da minha vida. Ponto. E eficaz, tem que ser eficaz. Não tem que ser algo que eu faço e o aproveitamento seja baixo, não. Tem que ser aproveitamento alto. Que tem o homem de se melhorar, então melhoramento e progresso nesta vida mesmo, né? E de resistir à atração do mal. Então são 2 padrões, são 2 objetivos, né? Melhoria, progresso e resistência à atração do mal, apontando para aquela concepção lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Aí, como se reconhece o verdadeiro espírita? Transformação moral, melhoria, né? Melhoria de forma tranquila nessa vida, porque eu aprendo e pratico. E além disso também, né? Domar suas más inclinações, resistir à atração do mal. Um sábio da antiguidade, não, a representação é do Sócrates, mas na realidade essa frase é considerada ali no templo no pórtico do templo de Apolo em Delfos, e é uma máxima de um dos 7 sábios da antiga Grécia, pode ser o Tales, pode ser diversos deles lá. Um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Por que era posto essa fala na porta do templo de Apolo em Delfos? Porque no templo de Apolo em Delfos, como é que funcionava o templo de Apolo em Delfos? Tinha uma fenda que liberava certos gases e havia pitonisas médiums que, inalando esses gases, entraram num estado alterado de consciência e faziam consultas espirituais para quem buscava.
E aí, a perspectiva do tempo de Apolo em Delfos era, ó, leia o que está escrito no pórtico antes de entrar no templo. Ó, primeiro, conhece-te a ti mesmo, porque a qualidade da sua pergunta para a pitonisa vai ser baseada no quanto que você se conhece. Não pergunte se você vai casar. Não pergunte se você vai constituir riqueza dentro desse planeta. Né? É muita a procura aí desses cartazinhos que tem nas praças públicas. Né? Traga o seu amor em 7 dias, desfaço não sei o quê. Ah, nossa, se fosse fácil assim, querido. Né? Então, o tempo de Apolo em Delfos já tinha essa prevenção. Ó, primeiro você pensa o que você vai perguntar. Porque dependendo da qualidade da pergunta, tem qualidade na resposta. E dependendo da qualidade da resposta, há um processo de indução para que você possa trabalhar o seu movimento interno de uma forma mais qualificada. Pro Sócrates foi, ó, você é o homem mais sábio da Grécia. E ele ficou martelando na mente dele, ó, por que eu sou o homem mais sábio da Grécia? Eu não me reconheço como o homem mais sábio da Grécia. E aí ele conversou com um, conversou com outro e descobriu, entendi. A pitonisa disse para mim que eu sou o homem mais sábio da Grécia, porque talvez eu seja o único que não esteja no padrão da autoilusão, do desconhecimento do meu mundo interior, e eu sei que eu nada sei. Eu sei que eu sei algumas coisas, não é que eu não sei, saiba nada, mas eu sei que eu nada sei em determinados aspectos dessa vida. E como eu sei que eu nada sei, eu sou um grande buscador. Eu sou um ser que se coloca dentro da vida, na grande aventura da vida, conhecendo, compartilhando, conversando com as pessoas. A proposta do Sócrates era qual? Intercâmbio, diálogo, relacionamento. Né? Então, para a gente visualizar isso, né? Vamos lá, trabalhar o nosso mundo interno. Esquece do mundo interno, não. Perde por dentro, não. Né? Vamos lá. Agora, aí entra no campo o relacionamento. Eu vou passar esse correndo. O relacionamento das ciências humanas, eu coloquei ciências humanas no campo das ciências humanas, não só as ciências planetárias. Porque, hoje em dia, dentro da Casa Espírita, nós temos muita facilidade de lidar com as ciências físicas ou biológicas. Por exemplo, nós pegamos um livro de André Luiz, Evolução em Dois Mundos. Nós somos obrigados a compreender um pouquinho sobre divisão celular, sobre zoologia, sobre botânica, porque o André Luiz coloca em determinado padrão ali. Para a gente compreender o que ele está escrevendo, nós vamos ter que buscar um livro de biologia para tentar compreender a fala do Espírito André Luiz. Talvez em exatas também a gente tenha uma certa compreensão, porque a primeira parte do Livro dos Espíritos nós vamos ter que ler melhor como é que funciona a construção do universo, a cosmologia, a astronomia, essas coisas. Isso aí a gente está até bem informado que a gente precisa compreender. Mas nós temos uma ciência deixada de lado, vou advogar ao meu favor, que são as ciências humanas. As ciências humanas estão deixadas de lado. É mais ou menos assim. As ciências humanas, todo mundo pensa do jeito que quer. Não funciona assim, não. E aí o Marlon está fazendo a defesa, se utilize das ciências humanas para um novo modelo de compreensão da doutrina dos espíritos. Se a gente está falando de autodescobrimento, tenta compreender um pouquinho mais os conceitos da psicologia para ter uma construção e padrão de autoconhecimento mais tranquila, mais orientada. Tenta ler um pouquinho o padrão da antropologia. A antropologia trabalha muito com a alteridade, né? Com a questão do outro, outras culturas, outros movimentos de vida. E aí, compreendendo mais sobre a antropologia, você consegue constituir o quê? Uma bem-aventurança em termos de tolerância e compreensão do outro. Aliás, o trabalho da antropologia é bonito por causa disso. Eles entendem e compreendem o outro no piso do outro. Eles não querem mudar o outro. Por isso que eu coloquei o totem aí, né? O totem. Por exemplo, você vai estudar uma comunidade dos Inuit, lá no Alasca, ou mesmo da Polinésia, os polinésios, os melanésios, e todas essas sociedades tradicionais em que a antropologia clássica estudou, uma Ruth Bennett, uma Margaret Mead, um Franz Boas, todos eles tentavam compreender a diferença do outro, o estranhamento que dava nele por ver o outro diferente. E aí, sentindo esse estranhamento e aceitando o estranhamento e se colocando do lado do outro como alguém que compartilha o mesmo piso planetário chamado planeta Terra. E aí a antropologia ilumina então a nossa prática da caridade. Porque aí eu vou no meu trabalho de assistência social e eu não oferto para o outro porque ele é assistido, mas eu oferto para o outro porque ele é diferente de mim, mas uma estranheza que também tem seu valor e sua grandeza. Não é a diferença que o outro é inferior a mim, porque eu estou dando para ele, que eu sou o dono das cestas básicas desse grupo. E se não fizer fila, eu não dou cesta básica para ninguém. Quantas vezes eu já vi isso em casa espírita? Se não fizer, isso é chantagem. E chantagem não cola para construção de um espírito melhor. Jesus faz chantagem com quem ele atende? Nunca fez chantagem.
Jesus fala assim, ó, olha para suas potencialidades e não faça da mesma forma. Olhe para esse mundo interno desconstruído, desequilibrado, desarmonizado e permita-se fazer de uma forma diferente. Não é construção de filinha que salva ninguém. E muito menos, é óbvio que tem o nosso trabalho também do esclarecimento espiritual, que todo mundo tem o direito a esclarecimento espiritual. Mas não é a obrigatoriedade. Por exemplo, vou dar um exemplo. Pessoa que frequenta anos e anos para ganhar a cesta básica, ele não gosta de eu estudo. Mas chega um determinado momento, você vai falar assim, você vai ganhar só a cesta básica, então. No dia que você quiser ver o estudo, você vê o estudo. Porque ele já sabe o que vai ser falado, ele já está informado. E aí, doutrina espírita, doutrina de convicção. Estando informado, eu escolho ou não participar, e um dia ele vai participar, porque eu deixei ele livre para escolher os seus caminhos, porque a pessoa gosta de liberdade na escolha dos caminhos. Quanto, por exemplo, nós temos dentro de casa, se você bater de frente com outro, ele não vai fazer nunca. Dentro de casa é assim. Se você bate de frente, ó, eu acho que você deveria fazer. Ah, ele que não vai fazer mesmo. Aí que ele vai fazer mesmo. Sua vida está sendo levada assim, 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 você deveria fazer. Ah, pode ter certeza que ele não vai fazer isso. E ele vai escolher o caminho contrário. Você condicionou o caminho dele ao contrário. E aí o que eu tenho que dar? Liberdade. Ó, se a pessoa um dia me perguntar, ó, você podia me falar, eu tô em dúvida de tal coisa, você pode dar um padrão ampliado, sem regrinha fixa, ó, eu acho isso, isso e isso. É uma coisa, ele te buscou. Mas dar palpite na vida dos outros é muito difícil. E aí, nós temos que controlar essa nossa tendência, quem faz atendimento fraterno e atende um telefonema da SOS. Nós gostamos de dar palpite na vida dos outros, porque dar palpite na vida dos outros me anestesia e faz com que eu esqueça de olhar para dentro de mim. Aí foi bonitinho. É que nem mundo de novela. Eu dou palpite na vida do outro, mas a meu mundo interior, ninguém dá. Então vou ter que desconstruir esse modelo também. Então a antropologia traz esse tipo de leitura que é muito interessante. A sociologia, como eu já alertei antes, né, trabalha esse processo do coletivo também. Né? Vamos lá. Senão eu não consigo caminhar aqui. Bom, tá. Como meio de elaboração, o espiritismo procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas. Então, é uma constituição de ciência. Ciência espiritual. Objeto de trabalho da ciência espírita, mundo dos espíritos, espíritos. E os espíritos, tá? Da mesma forma que as ciências positivas. Isto é, aplicando o método experimental. Fatos de uma nova ordem se apresentam sempre na vida. A vida está transformando em cada momento. A ciência planetária não parou, a biologia não parou. Todas as ciências estão caminhando. Sempre mais e mais e mais em estudos continuados, que não podem ser explicados pelas leis conhecidas. Há fenômenos, muitas vezes, anômalos, desconhecidos, que devem ser estudados. Há esse campo de estudo também, não tão valorizado pela ciência oficial do planeta. Fenômenos anômalos que acontecem de uma forma mais rara, muitas vezes deixados de lado. Pelas leis conhecidas, eles observa, compara, analisa e, remontando dos efeitos às causas, chega à lei que os rege. Depois deduz-lhes as consequências e busca as aplicações úteis. É o trabalho tanto das ciências do planeta Terra, das ciências humanas também, e também das ciências do espírito. E aí o interessante é as ciências humanas, em termos de metodologia, se aproximam com o trabalho de Kardec, principalmente numa concepção dentro das reuniões mediúnicas, porque as ciências humanas, principalmente a metodologia qualitativa, tem a ver com as entrevistas, tem a ver com a construção de quadros de interpretação e teoria a partir de entrevistas com pessoas, de observação participante. Né? Por exemplo, um antropólogo muitas vezes faz uma observação participante, um etnólogo. O trabalho do etnólogo vai lá no Alto Xingu, vamos lá conviver 6 meses com os índios, não sei, algum daquelas comunidades indígenas, para compreender como funciona o aspecto cultural e diversos outros aspectos. Né? Então, Kardec também se utiliza disso. Como ele faz? Dentro das reuniões mediúnicas, ele faz uma imersão no mundo espiritual, fazendo entrevistas com pessoas desencarnadas de diversos tipos. Não é só espírito bonitinho, não é só espírito perfeito. É espírito criminoso, é espírito endurecido. Tá lá do livro Céu e Inferno. Já vou fazer propaganda para o livro Céu e Inferno. Né? O trabalho anual que eu vou fazer lá com o pessoal do Sheila lá. Então vamos lá. Vamos continuar. Um diálogo, então, com a ciência. Sempre não perder de vista isso. A doutrina dos espíritos tem um diálogo com a ciência, essa fala também eu acho que todo mundo conhece. Caminhando de par a par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado. Porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele aceitará. Então, caminha em conjunto com a ciência. Ó, ciência descobriu tais e tais fatores. Então, vamos olhar isso de uma forma mais tranquila. Vamos ver
se esses pontos doutrinários carecem um padrão de revisão, e aí vai construindo, tem mais a ver com um padrão de interpretação, nem tanto com o princípio filosófico básico. Então, caminho lado a lado com a ciência. Então, as ciências do mundo auxiliam no nosso processo de compreensão também da ciência do espírito. Por isso que eu falei que nós utilizamos muitas vezes metodologias instrumental construídas nas ciências planetárias, das ciências físicas, né? Aí, mais correndinho que está acabando, né? Quem tá dormindo aí, acorda aí, pelo amor de Deus, hein? Acorda aí, tá na hora de acordar. Tá acabando. Pelo menos você tem que aparecer pra minha frente assim. Tava acordado, André. Tranquilo. Né? Tudo bem. Do livro Bênção de Paz, uma proposição de construção em bases de ciência, e o Marlon explora principalmente da ciência psicológica, é: conhecendo bem a ciência psicológica, eu consigo fazer um padrão de autodescobrimento muito melhor. Porque eu sei os conceitos, eu sei como, quando eu me escondo, eu sei quando eu fujo psicologicamente, eu sei quando eu reprimo. Eu não acredito mais no mundo de aparência que eu criei, da máscara apresentada em sociedade, mas eu começo a ver o que tem dentro de mim de verdade, em termos reais. E aí o Emmanuel traz um capítulo, o capítulo 39, que chama Autoentrevista, do livro Bênção de Paz. Eu não coloquei as perguntas, depois vocês vão lá e leem as perguntas, mas o Emmanuel propõe assim, ó, se leia como espírita, você começou a fazer tal e tal coisa diferente, você agora, qual que é o seu padrão dentro aqui da vida, se a sua fala está melhor, está mais coerente, ele tem diversas perguntas lá, mas vou ficar só com essa leitura para estímulo para vocês se auto-entrevistarem. Vez por outra, convém tomar o caderno de notas e rumar para dentro de nós mesmos. Então, ele até afirma que é interessante ter um caderno, uma agenda. Quando eu fazia yoga, um abraço também lá para a Gangadhara e o Agorananda, eles falavam assim, ó, pega uma agenda, constrói uma agenda espiritual, né? Uma agenda espiritual que você anota lá as emoções, os sentimentos, os pensamentos do dia, os relacionamentos conflitados. Para quê? Para que isso fique mais claro, para que eu possa criar esse plano estratégico que eu estou falando desde o começo. Vez por outra, convém tomar um caderno de notas e rumar para dentro de nós mesmos, efetuando uma autoentrevista, fazer perguntas. Aliás, a 919 fala, a melhor proposta de autoconhecimento é fazer pergunta para você. Que aí você pode falar sim ou não. Tá fazendo tal coisa? Sim, não. Que aí você fica mais honesto e sincero, segundo a 919. A fim de sabermos em que posição se nos situa a personalidade na soma integral de nossas tendências mais íntimas. Como anda seu mundo interior? Um mundo em que os animais perversos e sombrios querem tomar conta? Ou um mundo já mais iluminado? Eu acho que tá... Não, tá aqui não. Depois eu mostro. Tem até o mestre Yoda aqui atrás para apontar isso, né? Se o lado negro da força está vencendo dentro de você, ou o lado de luz está começando a aparecer, para que você possa usar esse sabre de luz no domínio, no autogoverno da sua personalidade. Então, além da ciência espírita vinculada às inúmeras ciências, para a gente finalizar, senão eu roubo o dia todo de vocês, o último tópico, o espiritismo e a psicologia das emoções, onde, para o Marlon, a ciência psicológica pode auxiliar no desenvolvimento pessoal das criaturas, unido à leitura da doutrina dos espíritos. Esse aqui eu acho que eu vou fazer mais a leitura, porque eu já adiantei. Eu vou falar aqui sobre as paixões, sobre o entendimento da minha vida emocional, da minha vida interior. O conceito de humanização é interessantíssimo, né? Ó, você é um ser humano no planeta Terra. É isso. Você não é um super-homem, você não é um santo, você é um ser humano, um espírito imperfeito, no mundo em provas e expiações. Aceita quem você é, que dói menos e é mais fácil de trabalhar. Né? Não fica criando uma máscara, uma aparência, eu sou a forte, eu sou a caridosa, eu sou a salvadora dentro do meu lar. Eu vou na casa espírita, faço prece, boto o nome de todo mundo na reunião de desobsessão e eu salvo todo mundo dentro do meu lar. Será? Será? Muitas vezes eu vou dar o meu exemplo pessoal, agora não é bom. O primeiro grupo que eu frequentei na minha vida, todo mundo me olhava, eu era o assistido. 2 pessoas talvez esteja aí, Marinês e Fernando. Esses sabiam mais ou menos quem eu era o André. O resto achava que eu era assistido do grupo. E aí, mudou-se a configuração. Então, a gente nunca sabe de onde que vem algo diferente. Para todo mundo. Para a história de vida de todo mundo. É muito aquela história do patinho feio, né? O patinho feio, na realidade, era o cisne. Aquela pessoa dentro da sua casa que você fala, nossa, esse é complicado. Chega mais à frente, é o cara que está dando um recadinho.
O mais interessante, outro exemplo prático também, como a diferenciação da aparência e da essência. Os companheiros que eu tive, os amigos que eu tive na minha vida, mais éticos possíveis, além da casa espírita, são, por exemplo, em termos de aparência, pessoas que outras pessoas olham e falam, não, esse cara é perturbado. Pessoas que gostam de metal, pessoas que gostam de punk rock, às vezes com os cabelão gigantes, às vezes com as roupas pretas, com as caveirinhas. Na realidade, eram pessoas extremamente éticas. Né? Então a gente tem que fazer esse tipo de leitura. A aparência, muitas vezes, não expressa o que passa no mundo interior do ser. Um padrão de ética, um padrão de constituição, de vinculação ao plano da unidade divina, do amor, não tem a ver com a figura que eu apresento no mundo. Eu posso gostar de punk rock, eu posso gostar de metal, eu posso gostar de diversas coisas e de ser um ser em busca de espiritualização. As paixões são alavancas que decuplicam nossas forças. Então, as paixões nos motivam na nossa caminhada. Quando nós nos apaixonamos por um estudo, nossa, o livro tá apaixonante. Eu fico lá debruçado nele horas e horas e fico pensando e refletindo. Então, paixões também têm as boas paixões, não só as más paixões. Né? Então, a paixão decuplica as forças da minha alma no processo de construção consciente do homem e o ajudam no cumprimento dos desígnios da providência. Mas, se em vez de dirigi-las, o homem se deixar dirigir por elas, cai nos excessos. Né? E a própria força que em suas mãos podia fazer o bem, recai sobre ele e o esmaga. Então, o grande problema é unir as paixões a partir da vontade na construção dos excessos, se aprisionando mais as malhas e estruturas desse mundo material. Lembrando outro filme aí, já que eu falei de Guerra nas Estrelas, eu vou lembrar do Senhor dos Anéis, né? O Gollum. O Gollum, qual que é o problema do Gollum? Ele acha que é algo muito precioso e único na vida dele, e ele tem que manter o precioso. E na manutenção do precioso, ele perde tudo na vida dele, porque ele fica vinculado no pensamento contínuo, escravizante. Muitos são Gollum, trabalhadores viciados em conquistas de bens materiais, são Gollums, né? Eu quero aquele bem material, eu quero ficar rico, eu quero ter conforto, eu quero tal coisa. E aí se aprisiona. Aprisionamento e perda. Vamos lá, que senão a Kátia corta meu ponto, não me chama mais não, hein? Vamos lá, do Livro dos Espíritos, 907, para a gente pensar um pouquinho melhor sobre as paixões. Uma vez que o princípio das paixões está na natureza, é natureza. Ele é mau em si mesmo? Não. A paixão está no excesso, unida à vontade, que eu tinha falado. Pois o princípio das paixões foi dado ao homem para o bem, para a construção do bem. E elas podem levá-las a grandes coisas, e é o abuso que dele se faz que causa o mal. Então, emoções, se a gente for lembrar, ter o meu tipo de leitura, há boas emoções e más emoções. Basta que a gente aproveite e constitua um piso emocional que represente a nossa construção também em termos intelectuais. Se eu aprendi sobre perdão, vamos representar o perdão dentro do planeta Terra. Se eu aprendi sobre compaixão, vamos representar a compaixão no planeta Terra. É isso. Né? Nós temos que estar no piso nosso adequado, não ficar jogando nos pisos inferiores, não. Então, a existência de uma vida emocional e o trabalho com uma vida emocional, a humanização, eu já adiantei, né? Dizemos que isso é humanização. Se não conseguirmos anular o mal que vive em nós, não damos conta ainda. Eu estou fazendo o máximo, André, não dou conta. Eu solto os cachorros nesse safado aí que está falando isso comigo. Não dou conta. Ele faz isso, ele quer me irritar. Eu não dou conta, não. Aí, o Marlon falando. Se não conseguirmos anular o mal que vive em nós ainda, posto que é característica do homem na Terra e ainda estará presente nos mundos regenerativos, então é isso que eu dou conta. Né? Precisamos descobrir outros modos de nos relacionar com as imperfeições morais, que não sejam a aceitação indiscriminada, eu sou assim mesmo e vou continuar fazendo, e acomodada delas em nós. Não é nem aceitar, isso mesmo, nem também ficar naquele padrão de, não vou conseguir nunca. Né? Eu aceito quem eu sou, porque eu sou um ser humano e eu dou o máximo das minhas possibilidades. Eu estou fazendo o máximo, não estou dando conta. Joia, é meu piso. Aceita, é meu piso. Um dia eu dou conta. Né? Vamos lá, pá. Encerrando, senão já roubei 2 minutos. A função de uma sociedade espírita, de uma associação, de uma construção dessa, de encontro, para instruir as pessoas da necessidade de também trabalhar emoções, sentimentos, esse mundo interno por completo. Né? A sociedade espírita é, antes de tudo, uma escola para a educação das almas. Inicialmente, o plano inicial tem por meta o estudo da codificação espírita, instrução, né? E principalmente da base.
como as emoções fazem parte também do programa de educação pessoal, nós temos que trabalhar nas emoções também, é natural que o estudo cuidadoso em torno das mesmas e dos melhores métodos para canalizá-las de maneira edificante seja proposto na programação da formação do caráter do homem e da mulher. Isso quer dizer, não preste atenção só na formação intelectual, também preste atenção nesse mundo interno de sentimentos e emoções, que você vai ter que trabalhar com ele, para ser um ser melhor. É essa que é a mensagem que eu queria trazer para vocês. Vamos cortar aqui. Pronto, ó. Para que eu não fique aí roubando tempo demais. Alguém ficou irritado comigo aí? Quando eu falo desse jeito, fica muita gente com raiva, viu? A Kátia fala que eu sou cismado, né? Não. Toca o dedo na ferida, o povo gosta de ficar nervoso. E, nossa senhora, fala que não, eu tô olhando para dentro de mim sim, tô fazendo certinho. Não sei, ué, aí é cada um com o seu trabalho individual dentro de casa. Aí, para casa, lê lá com atenção o capítulo 1 do Cultivo das Emoções do Marro, né? E reflete, escreve no papel, tenta pensar o seu mundo interior, e aí, dessa fala toda do Marro, o que eu tiro para minha vida, para a prática consciente de vida agora? Aí fica como para casa básico, e as diversas leituras que eu falei durante o estudo, também serve... fica também de para casa, esse é obrigatório. Capítulo 39 do livro Bênção de Paz do Espírito Emmanuel, a autoentrevista. E talvez o capítulo de número 1 do livro Ideal Espírita, uma mensagem de André Luiz, né, que ele fala também do espírita tem que fazer um autoexame também. Aí fica, vocês pensam aí, a vida de vocês aí, pensa se em casa vocês estão dando trabalho para os outros. Porque muitas vezes a pessoa está na casa espírita, tá achando que tá bonzinho demais. Ele é o problema da casa dele, pelo amor de Deus. Porque o grau de exigência dele com ele é gigante e com os outros é a mesma coisa. Espírita tem grau de autoexigente muito exagerado. Eu lembro lá do Byung-Chul Han, né? Vocês conhecem o Byung-Chul Han, os livros interessantes de filosofia agora, novo, lá da Voz, o Byung-Chul Han fala da sociedade do cansaço. Que ele fala que o modelo antigo era uma sociedade disciplinar. O que é a sociedade disciplinar? Tinha uma instituição e tinha outras pessoas externas que tomavam conta. Ó, se o André não fizer, castigo. Para que ele enquadre nesse processo. Mas a sociedade moderna é uma sociedade do desempenho. O que é a sociedade do desempenho? Autoexigente excessivamente. Eu tenho que ser assim. O merecer, a fala do merecer feliz é muito complexa em termos de imposição para as pessoas. Por quê? As pessoas se sentem obrigadas a serem felizes. E elas não conseguem nem vivenciar momentos de tristeza. E aí o livro do Marlon vai trazer isso de bom. Nós vamos ter que vivenciar nossa tristeza de forma adequada, sem exageros, mas se permitir a ficar triste e deprimido de vez em quando. Meu cachorrinho morreu, eu tô triste de luto. É isso mesmo. Eu sou ser humano. Tem jeito de eu não sentir nada, não? Não sou robô. Então, eu vou ter que me permitir sentir as coisas. Né? Sem, espírita não faz dessa forma, nós somos seres, né, muito fortes. E aí nós estamos criando figuras artificiais. Nós não somos fortes ainda, nós estamos num processo de transformação. Lembrando, hoje eu lembrei muito do Honório, então vai, homenagem a ele, ele falava que nós não somos santos, mas nós somos seres em processo de santificação. Buscando transformar o nosso mundo interno, um mundo melhor, do jeito que nós damos conta. Às vezes vai lacaiado mesmo, às vezes eu só dou conta daquilo mesmo. Tô querendo perfeição, fez uma coisa mais ou menos, tô achando, não, você deu conta, você dá conta disso mesmo, cara. E aí nós nos aceitamos. Fica aí a mensagem. Encerrou. Pronto, para de falar que eu tô falando demais. Gratidão. Vibrou muito, o estudo vibrou muito. Tem que assistir de novo. Você gravou? Você gravou aí, Kátia? Nós gravamos. Vocês vão pôr lá no YouTube lá? Pode pôr. Vamos, obrigado. Pode pôr lá, pode pôr lá. Só para divulgar aqui, o próximo estudo vai ser em fevereiro, ele vai trazer autodescobrimento. Aí é pegar a ferramenta lá e começar a cavucar por dentro lá. Né? Isso. Aí que vai doer mesmo. As emoções, em março. Abril, o medo. Maio, a raiva. Junho, a tristeza. Julho, a alegria. E agosto, a arte de cultivar as emoções. Não é isso? É isso aí. Aí já fecha. Já estendi, não tinha convidado. Não tinha não. Mas você quer fazer o livro todo. Tá bom. Gratidão, viu? Carinho enorme aí. E vamos avante para
encerramento. A Liliane está aí? Parece que ela saiu, tinha combinado. Oi, minha internet caiu, mas voltei. Ah, tá aí, é isso aí. Pedir para ela fazer a prece para a gente de encerramento. Segunda-feira, né, nós temos também o Evangelho em Movimento, com o tema Vinde a mim. Cleonice Alves trará para a gente. Grande Cleo, grande Cleo. Estou vibrando por você lá no meu lá, hein? Obrigada. Todos convidados. Gratidão. Liliane, por favor, a gente passa para você aí fazer a prece para a gente. Vamos lá. Deus, nosso Pai, Criador de todas as formas de vida, obrigado por mais um momento precioso de conhecimento. Jesus, amigo, Mestre Divino, obrigado por tua presença em nossas vidas. Obrigado por todas as bênçãos derramadas sobre nós. Pedimos, Senhor, que nos dê a força, a fé e a coragem, para que possamos colocar em prática todos os seus ensinamentos, para que possamos fortalecer a nossa reforma íntima e possamos adquirir as virtudes e dessa forma possamos fazer a nossa mudança interna e dessa forma possamos contribuir com a regeneração do mundo e a regeneração de nós mesmos. Pedimos, Senhor, que dirija vossas vistas para toda a humanidade, que o teu amor, que a tua luz envolva todos aqui presentes e que possamos, Senhor, estar em paz, em harmonia, em equilíbrio íntimo e dessa forma estejamos ligados um ao outro e ao universo. Esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Muito bom. Esses estudos também ficam gravados na página do YouTube do André Rezende Fonseca, né? Que tem outros estudos também que ele realizou aí, que fica na playlist dele lá. É só... Se você quiser passar depois a gravação desse, você...